Desculpa, mas eu não estou conseguindo compartilhar. Você usa o mais aqui do lado. Mais. Peguei. Tá bom, Ok. segui. Professor, me ajuda de novo aí. Mais. Ah, é mais do que mais. Aí você carrega a apresentação. Deixa eu ver aqui. Isso pode ser, Mais carregar uma apresentação. isso pode ser em PDF? Pode ser PPT também, mas vai demorar um pouquinho mais para carregar. Olha, professor, vou apresentar em seguida. No momento eu estou meio perdido e o meu arquivo ele não está no meu computador, ele está no Google Drive. Então vou ter que baixar. Alguém mais vai fazer a apresentação, gente, agora?
Bem, gente, vamos voltar aqui então a falar do planejamento do projeto. Então, é, o planejamento do projeto é, é uma etapa de pré-desenvolvimento do projeto, né? E a gente tem várias questões aí do planejamento do projeto, a gente já falou. Primeiro ponto importante é a gente identificar no pré-desenvolvimento quem são os agentes interessados, as partes interessadas do projeto, chamados stakeholders, né? Isso vai envolver planejamento de projetos, né? A gente já deu a definição aqui que a gente está trabalhando com um projeto ele tem um encontro temporal, ele é único, ele tem uma meta única definida, e o processo é algo que é contínuo e repetitivo. E a gente está falando do processo de desenvolver produtos, onde cada produto desenvolvido vai ser desenvolvido no escopo de um projeto, né? Mas o processo em si ele é o mesmo para qualquer produto que a gente for desenvolver. Os interessados no projeto são chamados stakeholders. Então, tem que identificar os papéis dos responsáveis pelas atividades do projeto, gerenciar esses agentes. Eu também tenho que identificar os parceiros, fornecedores de tecnologia para o meu projeto. Alguns fornecedores vão ser desde parceiros de risco, quando eles estão mais comprometidos com o meu projeto, co-desenvolvedores e parceiros de tecnologia. Outros vão fornecer serviços e peças commodity padrão, né? E eu não vou precisar, eles estão integrados quanto esses demais parceiros. A gente falou também sobre o escopo do produto, né? O que é que o produto vai fazer. O escopo do projeto é o que vai ser feito para entregar o produto. Então, são duas coisas distintas. E na definição de escopo do produto, a gente tratou das questões aí de metodologia, de precisão, né? Então, a gente tem que ter uma precisão adequada ao escopo do produto desenvolvido, né? Então, se eu falar, por exemplo, teste na água, se eu estiver falando de alguma coisa que é um protótipo para a marinha. Então, principalmente para a marinha, a água vai ser no oceano, não vai ser na piscina. Então, você tem que definir muito bem as questões de terminologia e suas limitações no conhecimento do assunto, porque isso pode ter grandes influências no projeto. Já o escopo do projeto ele vai envolver você pensar em todas as etapas do projeto, quem são os responsáveis por cada etapa e qual a dedicação que você vai ter para cada etapa desse projeto, né? E a gente falou do estudo da decomposição de trabalho, né? Que a decomposição de trabalho ela ajuda a você pensar o projeto em termos de produtos do projeto, entregáveis e pacotes de trabalho, né? Então, o que é que eu vou entregar? Qual é o meu produto? Um produto da especificação. O que é que eu vou ter para obter a especificação? Um documento de requisitos, o produto homologado, um protótipo, a documentação de sistema. Para eu ter a documentação de sistema, eu vou ter um conjunto de trabalhos, de pacotes de trabalho que eu vou ter que realizar. Então, é muito importante pensar nesse working breakdown structure, nesse diagrama, né, que a gente pensa produto, entregável, pacote de trabalho, para a gente pensar em como desenvolver melhor nossos produtos. Cada elemento deve ser claramente definido, eu tenho que pensar em resultados únicos, eu tenho que evitar ambiguidades, cada elemento do filho se relaciona somente com o pai, e todos os entregáveis devem estar inclusos.
E a gente tem que ter um cuidado de prover um conjunto de entregáveis e pacotes de trabalho adequados para cada produto. Então, nem muitos entregáveis e pacotes de trabalho dentro do mesmo pai, nem muitos entregáveis e pacotes de trabalho associados ao mesmo produto. Então, não é uma coisa muito horizontal, nem muito verticalizada, né? E a EDT ela ajuda a gente a pensar o que é que vai ser feito, estimar o escopo, estimar, a definir as atividades, planejar recursos, pensar orçamento, planejar riscos. Então, é algo interessante. Bem, e aí nós, utilizando um modelo de referência, utilizando um modelo de construção de projetos, né, a gente vai aplicar a construção da definição de escopo de projeto, escopo de produto, definição da estrutura de entregáveis e pacotes de trabalho, certo? E a partir daí a gente vai ter uma definição clara do nosso plano de projeto, certo? Bem, definindo atividades e sequências, depois a gente pode utilizar isso para fazer uma gestão de cronograma e determinar tempo estimado de execução do projeto, né? Preparar o cronograma e fazer uma avaliação também de risco, né? Identificar quais são as tarefas, quais são os pontos mais susceptíveis a riscos na construção do nosso projeto, né? Quando eu falo de risco, eu tenho que pensar sempre em probabilidade de ocorrência e efeito potencial do risco. Então, se o risco pode ocorrer muito ou pouco, e se ocorrer, qual é o impacto dele no projeto, certo? E aí eu vou ter que gerenciar riscos, sempre priorizando aqueles riscos que são mais prováveis ou os de maior impacto no projeto, né? Se tiver um risco que é pouco provável, mas ele pode substancialmente acabar com todo o projeto, né? Ele tem um risco muito grande, então eu deveria me ocupar dele com um pouco mais de cuidado, certo? Bem, então a gente tem que tentar identificar esses riscos, usar especialistas, tentar fazer uma análise da estrutura, dessa dependência do meu projeto, eventualmente simular, usar modelos matemáticos que traduzam o projeto completo, as incertezas, né? E a partir daí a gente ou elimina totalmente a fonte do risco, ou diminui a probabilidade ou o impacto desse risco, certo? A gente constrói um plano de resposta aos riscos. Bem, e o orçamento do projeto ele vai embutir o dimensionamento dos recursos necessários, inclusive os recursos que você vai ter alocado para minar os riscos, né? E a viabilidade econômica em que entra em cena aquilo que a gente já falou sobre valor presente líquido, taxa interna de retorno, período de retorno do investimento, payback, certo? Então, a gente já falou bastante disso. Eu dizer que, primeiramente, a gente não é obrigada a te direcionar, porque ela nos ficou Vieira e o Vieira mandou esse e-mail que estudou da gente, que é para mudar a senha. Ou seja, que ela é obrigada a caminhar, porque eu quero ter coragem de mexer todos os pais. E fazer obrigação, mas, sabe, é um certinho. Então, os pais foram sobre isso. E aí
Bem, deixa eu carregar aqui outro slide. Professor Alain, Oi. teve um ruído aí, professor. Aí nós ficamos assim, acho que uns 3 minutos sem Não, ouvir eu direito. estou carregando o outro slide agora. Estou esperando ele converter para subir o novo slide. Ah, desculpa. Só um minutinho. Pronto. Eu vou falar um pouco, assim, en passant, né, sobre o que acontece depois que você planeja o projeto, né, para a gente ter uma visão de todo. A gente vai ver isso melhor na próxima disciplina, que é Projetos 2. A primeira etapa, depois que você tem o planejamento do projeto, é você definir exatamente o que você quer. Que é basicamente você identificar quais são os requisitos que seu produto vai atender, o que a gente chama de projeto informacional, né? Então, o projeto informacional ele é a primeira etapa do desenvolvimento do produto. E a necessidade, a ideia do projeto informacional é identificar necessidades que têm que ser atendidas e representá-las como requisitos. E a partir dos requisitos dos clientes, definir os requisitos dos produtos. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada QFD, que a gente vai tratar ela de mais propriedade na próxima disciplina, e pensar em especificações e metas do seu produto. Uma coisa importante que tem que pensar é que todo produto ele tem um ciclo de vida. Então, se você estiver projetando um avião, você está projetando um produto que ele é durável, que ele tem um alto custo. Então, uma empresa que compra um avião, ela vai precisar rodar muito tempo com aquele avião para poder pagar o custo do investimento, né? Pagar o investimento que foi feito. Então, se eu falo numa indústria de aviação, eu falo com produtos entre você lançar um modelo de avião e o último avião daquele modelo parar de voar, você vai estar falando aí em torno de 30, 40, talvez 50 anos. Tem um ciclo de vida muito grande. E durante esse ciclo de vida, você vai ter que pensar em todos os detalhes que regem o
o ciclo de vida, né? Então, assim, você vai ter que pensar numa rede de manutenção, em ter fornecedores que estejam sempre entregando peças críticas do avião. Você vai ter que pensar uma série de questões. Se você tiver, por outro lado, pensando num desenvolvimento de um novo celular, o ciclo de vida é muito menor. Você vai estar falando aí, no máximo, que um modelo que até o último parar de usar 3, 4 anos, sabendo que uma quantidade significativa dos seus usuários ela vai usar aquele seu produto por 1 a 2 anos. Muitos devem trocar por um mais novo em pouco tempo, né? Se você estiver falando de produto, então identificar o ciclo de vida, você tem você situa como é que o seu produto vai se comportar e aí isso ajuda você a pensar, né? Você definir quais são os seus clientes, qual é o alvo quem é que vai utilizar o seu produto, né? Então é importante identificar quem é meu cliente, quem é que vai utilizar meu produto para eu poder atender a necessidade específica daquele cliente e não a necessidade genérica de alguém que vai usar um avião ou alguém que vai usar um celular. Então, por exemplo, se você pensar na Embraer, ela tem um foco muito claro em companhias que rodam pequenas rotas e elas usam aviões de menor tamanho, né? 100, 130 lugares, né? Ela não pensa, por exemplo, em rotas grandes, então ela não foca em desenvolver produtos, aviões de grande porte, né? Por quê? Porque ela sabe que não é a necessidade do seu cliente. Então, conhecer o cliente é fundamental para a gente traçar uma estratégia adequada. E o projeto informacional ele vai refletir exatamente quem é o meu cliente, e aí eu vou pensar, a partir do projeto informacional, quais são as necessidades desse cliente, revisar, atualizar o escopo do produto, ou seja, pensar que produto vai ser esse, qual é o problema do projeto, as tecnologias disponíveis, os padrões e normas, produtos concorrentes e similares, analisar, fazer uma vigilância tecnológica, então tem que sempre estar verificando novas opções de tecnologia, também considerar tecnologia de produção, pode haver mudanças de padrões e normas, isso pode, inclusive, inviabilizar uma ideia de um novo produto. E aí eu tenho também que pesquisar concorrentes similares, né? Quais são os produtos líderes do mercado, quais são os concorrentes, pensar em novos projetos. Então, obviamente, eu tenho que pensar no meu ciclo de vida, pensar nos meus clientes, né? Se eu pensar no ciclo de vida em termos de faturamento, entre desenvolvimento, lançamento, crescimento, maturidade e declínio. Vai ter um momento que o seu produto não vai vender mais, as vendas vão cair, é aquele momento que você tem que descontinuar o produto e oferecer um novo produto, atualizar esse produto para algo que atenda às novas necessidades do mercado. Então, você tem que pensar nessas etapas, isso é importante. E aí você tem diferentes possibilidades de ciclo de vida, né? Então, você planeja o produto, planeja o produto, tem um projeto, planeja o processo, produz, lança, usa o produto, em algum momento você retira e remanufatura, reusa, recicla aquele produto. Mas você também pode ter um modelo, que a figura não está mostrando aqui, em espiral, em que, na verdade, o seu produto ele evolui de uma ideia inicial e você vai prototipando e ele vai e utilizando e evoluindo e usando mais até que ele se torne um mínimo produto viável, um MVP. Bem, os clientes eles são diversos, né? Clientes são todos aqueles que
stakeholders envolvidos com o seu produto, né? Então, você vai ter desde clientes as cidades internas da sua organização até clientes externos, né? Então, tem que coletar necessidades dos clientes em cada fase do ciclo de vida, agrupar e classificar as necessidades, definir os requisitos, valorar os requisitos dos clientes, né? E aí eu vou ter diferentes mecanismos para isso, né? Vou fazer entrevistas, vou agrupar a necessidade dos clientes, vou definir os requisitos, né? E aí eu tenho a pirâmide Maslow, quais são as necessidades mais básicas, as mais refinadas, né? E o que eu vou ter que fazer basicamente é ouvir clientes, trazer a experiência de outros produtos que eu já tenho no mercado. Se eu estiver trabalhando em áreas como, por exemplo, na área médica, aquele propagandista, que é o cara que entrevista os profissionais de saúde, os médicos, por exemplo, ele é alguém que não somente ele vende produtos, mas ele ouve necessidades e ele traz aquela necessidade para a indústria de saúde. Então, isso é muito importante, você ter mecanismo de você ouvir a necessidade, né? Ou informações do cliente, eventualmente você faz survey, você faz entrevistas, mas você traz esse conhecimento para dentro da sua empresa, ou com observação, questionários, eventualmente você faz grupos, né? Então, você traz esses mecanismos para dentro da sua empresa e, a partir daí, você identifica as necessidades e você começa a pensar com a área de desenvolvimento de produto, qual é um produto que possa atender aquelas necessidades. Certo? Isso é base da inovação, né? Para inovar, eu tenho que saber para que lado eu vou inovar, né? Que necessidades novas que eu vou estar atendendo, de modo que efetivamente eu possibilite inovar. Certo? Vocês estão acompanhando? Tem alguma questão até agora? Tranquilo, professor. Alan, Oi, pode falar. Oi, pode falar. ô Alan, esses conceitos, eu já dei uma estudada em PMBOK. Eles tá cruzando? Como é que é? Ou é uma diferenciação? PMBOK, ele é um framework de gerenciamento de projetos. Se você pensar que cada produto que você vai ser desenvolvido é um projeto que tem que ser gerenciado, então os conceitos de PMBOK eles se aplicam aqui, certo? Só que a gente está trabalhando com desenvolvimento de produto, então a gente vai trabalhar com algumas coisas que são mais específicas de desenvolvimento de produtos. Se lembrando que o desenvolvimento de um produto é um projeto. Ok, professor, entendi. Tá. Perfeitamente. Obrigado, professor. Ok? Bem, então eu vou tentar agrupar a necessidade dos clientes, né? Eu vou coletar a necessidade dos clientes e a partir daí eu defino os requisitos dos clientes e valoro esses requisitos. Digo aquilo que é importante, que é fundamental. Então, sei lá, aqui eu tenho uma impressora e eu tenho diferentes post-its aqui indicando necessidades. Possibilidade de se ligar facilmente à rede, imprimir trabalhos em redes, acabamento automático, imprimir na mesma folha, da mesma forma que minhas impressoras locais, imprimir de uma micro ligada em rede. Então, tem uma série de coisas. E aí eu vou pegar aquela necessidade e vou compilar elas e transformar em requisitos. Né? E os requisitos dos clientes, eles tratam aspectos de desempenho funcional, fatores humanos, propriedade, espaço, confiabilidade. Ele traz diferentes aspectos. Então, eu vou pegar o que me motivou, vou pensar no cenário de uso e daí eu derivo um requisito. Certo?
Então, uma coisa é ser fácil de usar. O que é que eu diria o que é que eu visualizo como ser fácil de usar? Alguém que nunca usou o produto consegue instalar. Então, tem que pensar que procedimentos simples para a instalação. E daí eu vou derivar um requisito que vai me dizer como é que essa instalação vai acontecer. E aí eu vou fazer isso para cada necessidade do cliente. E uma vez que eu tenha isso, eu tenho os requisitos do cliente. Então, os requisitos que são importantes, né? E eu vou atrás de atender os requisitos do cliente, né? Eu tenho que identificar, né, tudo aquilo que pode deixar meu cliente satisfeito, né? Então, aquelas coisas que vão me dar um desempenho excelente, né? E o que vai me dar, e o que vai deixar o cliente satisfeito. Basicamente, isso também é uma questão de percepção, que tem muitas coisas que podem parecer óbvias para o cliente, mas não é tão claras assim para quem está desenvolvendo o produto. Então, se a gente não captar isso, muitas vezes o cliente não vai falar e você não vai ter isso atendido, né? E você vai ter um descolamento. Aí o cliente insatisfeito, ele muitas vezes ele não fala e você também não sabe. Você só sabe depois que você perde o cliente. Então é muito importante que a gente consiga obter, né, mensurar o que é relevante para o nosso cliente, né? Então, isso inclusive implica em eu priorizar, identificar quais são os requisitos mais importantes. Posso fazer, por exemplo, comparações em pares, pedir para o cliente indicar o que é mais importante um em relação ao outro, e aí eu pontuo, eu consigo pensar o que é relevante, né? E uma coisa que a gente vai traçar pensar nos requisitos do cliente, que vão derivar em requisitos de produto, e a gente vai quantificar a relação entre os requisitos do cliente e os requisitos de produto. O requisito do cliente é aquilo que a gente emerge da necessidade dele. O requisito do produto é o que o nosso produto vai ter que ter para atender aquele requisito do cliente. Né? E aí a gente vai falar sobre o QFD, que ele vai ter essa mapeamento, né? E daí a gente consegue derivar um produto adequado, certo, gente? Então a gente vai ter requisitos do cliente, requisitos do produto, quais são os requisitos que o nosso produto vai ter que atender, e daí a gente vai pensar em especificações metas de produto. Certo? Uma coisa que eu quero que vocês incorporem para a próxima apresentação é a percepção de quais são os requisitos de cliente que vocês têm que atender, e quais são os requisitos prioritários. Que a partir daí a gente vai trabalhar a construção dos requisitos de produtos. Certo, gente? Então, quero que vocês tragam isso na próxima aula. Pensar nos requisitos de cliente que vão ter que ser atendidos, para daí nós começarmos a discutir os requisitos de produto. Alan, você consegue fazer a apresentação agora? Sim, já baixei. Pronto, fica à vontade. Professor, enquanto ele carrega aí, a gente só vai fazer slide
vai acrescentar à nossa apresentação essa questão de requisitos, ou só vai E fazer os requisitos do. eu quero que vocês acrescentem à apresentação a questão dos requisitos, certo? E eu vou fazer uma dinâmica na próxima aula, onde eu quero que vocês pensem nos requisitos de produto para um colega. A gente vai fazer isso aí na próxima aula, desse jeito. Ok. Tá bom, professor. Pronto, Alan, pode apresentar. Ok, vamos lá. O meu projeto é baseado em um identificador de espectrométrico utilizando redes neurais. E dentro do seu escopo, ele é uma ferramenta científica que ele é usado em bancada de laboratório, fácil de manuseio, fácil de transporte e utiliza na identificação de características moleculares. Bem, eu tentei delimitar bastante, né, para focar o que ele é. Ele se trata de uma ferramenta de bancada de laboratório. Na justificativa, eu tenho menos tempos para análise de uma substância ou de uma amostra, maior precisão dos resultados, comparação com resultados anteriores de outros pesquisadores e registro do pioneirismo da pesquisa, porque essa informação vai ficar gravado na rede. O objetivo é dispor de fácil mobilidade. Ele utiliza ondas específicas de LEDs de infravermelho de luz visível, captação por fotodiodos, utiliza redes neurais para análise e arquiva em banco de dados na internet. As partes envolvidas, aqueles que são interessados, são os laboratórios de pesquisa, os laboratórios de análises clínicas, biólogos, farmacêuticos, médicos e instituições de ensino superior ligado à área médica ou à área biológica. O projeto ele é dividido em 3 partes. Ele é dissociado da seguinte forma: você tem um dispositivo que vai realizar a leitura, né? E esse dispositivo ele tem que nós temos o desenho, o diagrama esquemático da parte eletrônica, a lista de peça montagem e a calibração dos componentes para fazer a leitura corretamente. Na parte do servidor, nós temos toda a parte matemática, que é o que? Ele vai pegar as informações do microcontrolador que sai de lá do dispositivo, né? Ele vai entregar isso de forma discreta, informação discreta, então ele vai fazer toda essa parte matemática, né? Que é a regressão polinomial para identificar qual é a curva, depois fazer a transformada de Fourier, e depois passar por um processo de rede neural, pelo TensorFlow, e se arquivar no banco de dados, depois, né? O processo todo feito. E, finalmente, vai ser realizado a parte de aprendizagem de testes, que é a seleção das amostras, que tem que ser muito bem selecionadas, tem todo o processo de aprendizagem, o teste e a calibração final. E assim ficam os integráveis, entregáveis, depois deles todos dispostos. No cronograma, eu tenho como meta desenvolver a parte do hardware toda no primeiro semestre de 2021. Já no segundo semestre, eu desenvolvo toda a parte de programação de rede e toda a parte que vai compor o servidor. E, por fim, a realização da aprendizagem e todos os testes para a confirmação do objetivo do projeto. Os riscos envolvidos
Bem, eu citei aqui rapidamente, mas sabendo que os riscos eles são internos e externos. Você tem que ter uma planilha para fazer uma análise de risco. Eu citei inicialmente a aquisição de material, não é? Porque o material é importado, a taxa de câmbio, porque é inerente ao primeiro problema, né? Por ele ser importado, a aprovação de investimentos, que tem a ver justamente com a parte de encontrar agentes financeiros que estejam dispostos a apostar na ideia e financiar a produção. E a divulgação do dispositivo e seus benefícios. Isso, por ser um produto de bancada, um produto científico, acredito que a melhor oportunidade de se fazer isso seria em seminários, através de revistas científicas, né? Demonstrando resultados a fim de chamar a atenção dos pesquisadores. Com relação à viabilidade econômica, a análise de cenários possíveis otimistas e pessimistas fica um pouco difícil agora. Primeiro, por causa da pandemia e depois por causa de toda a questão política que envolve câmbios e mudança de governos. E isso eu preciso amadurecer mais para dar uma resposta mais firme. E, claro, está em estudo, não só a parte da viabilidade econômica, como também a parte da análise de todos os riscos envolvidos. Essa é a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Ana. Eu vou deixar na próxima apresentação de vocês fazer alguns comentários específicos sobre a apresentação de cada um, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante que vocês tenham em mente é que vocês têm que se comprometer com o problema, não com a solução, né? Então, quando nessa apresentação e na de alguns outros, eu vejo muito assim, olha, eu vou fazer tal coisa desse jeito, não sei o quê, e precisa ter muito, precisa definir muito claramente assim, qual é o problema que eu vou resolver. Às vezes o problema que você vai resolver tem uma outra solução que você não viu, porque você já está comprometido com a solução, né? Isso é muito comum, né? Então, eu acho que é importante vocês pensarem nisso, né? Tem mais alguém que não apresentou, que quer apresentar ou que quer comentar alguma coisa da apresentação passada? Professor, Oi. só dando aqui, falando todo o comentário, nem sempre a ideia vem para inovar com seu pioneirismo, mas para agregar, algo a mais. Nós estamos falando aqui também de redução de custos. Se eu tenho um Não, produto eu que entendi, faz mas a mesma coisa que outros, mas de uma forma mais rápida e mais barato, eu acho que mas o que eu estou falando possível. é que você está mais focado no problema em si, entendeu? Para depois contextualizar qual é a proposta de solução, entendeu? Então eu vi a coisa assim já bem fechadinha, entendeu? E eu acho que é importante, às vezes, a gente se despir. Eu sei que você, não só você não, peguei você como um gancho, mas é muito importante, às vezes, a gente se despir da solução para enxergar melhor a solução, né? Enxergar aquilo que pode ser mais efetivo, certo? Bem, gente, como é que eu vou estruturar a dinâmica na próxima semana, né? Eu quero que vocês planejem a apresentação, aquela mesma apresentação, incluindo os requisitos do seu problema,
Porque o que é que seu problema tem que atender de requisitos, certo? E a partir daí eu vou pedir que alguns de vocês vão revisar esses requisitos e vão propor requisitos para o produto. Vamos pensar os requisitos para o produto, certo? A gente vai fazer isso. Vocês podem fazer isso. Nós estamos aí, são 16 alunos, né? Se vocês quiserem, vocês podem organizar até que eu quero nuclear isso em grupos de 3 pessoas, pelo menos, né? Então, se vocês podem já se organizar, 3 pessoas, escolhe o problema de um deles para se debruçar, certo? Se vocês não fizerem isso, não se organizarem previamente a aula, no horário da aula a gente forma esses grupos, ok? Tem alguma dúvida, alguma questão? Professor, Oi. nós vamos botar apenas os requisitos dos clientes na próxima apresentação, né? E na dinâmica nós vamos discorrer os requisitos dos produtos do trabalho do colega, não é isso? Exatamente, exatamente. Ok. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Então, gente, te aguardo vocês aí na próxima aula, certo? Ok, professor. Boa noite a todos. Boa noite.